Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a representação de números com sinais. Recapitulando o que vocês viram no vídeo anterior, a gente tinha falado sobre representação numérica, nós falamos sobre números em binários, nós falamos da unidade que é um bit, que pode representar um número entre 0 ou o número 1. Nós falamos de um byte tem 8 bits. E nós falamos também que nós temos múltiplas bases, isso quer dizer, eu posso ter esse byte na hora de escrever esse byte, eu vou escrever esse byte em binário, vou escrever esse byte em hexadecimal, vou escrever em decimal, vou escrever em octal. Então a gente tem formas de expressar isso na hora que a gente está escrevendo textualmente, mas tem uma coisa agora que é importante, que a gente precisa agora começar a dar mais significado para esse valor, certo? A gente está falando muito em números normal, sem sinal até agora, quer dizer, são sempre números inteiros e positivos, de 0 até número positivo, maior número positivo que aparece, mas a gente vai ter que falar agora um pouquinho sobre como colocar sinal nesses números. Isso quer dizer, a gente tem que pensar em representar o número 3 e também ter uma forma alternativa de representar o menos 3. E aí a gente poderia pensar intuitivamente, quer dizer, o 3 em binário é 1, 1, eu poderia pensar em falar menos 1, 1, né? Isso aqui, no fundo, esse cara está em decimal, só para deixar as letrinhas aqui, né? Esse cara aqui está em binário, e a gente vai botar o menos 1, 1. O problema é que a gente precisa representar esse menos aqui, esse sinal aqui, para representar que o número é negativo. Então não faz sentido usar essa representação aqui em cima, certo? E a gente vai ter que dar um jeito de codificar esse menos aqui. Então a gente, só relembrando, a gente trabalha sempre com números um pouco menores em bits, para ficar mais fácil de gerenciar. A mesma regra vale para números maiores. A gente vai trabalhar bastante com números de 4 bits aqui nessa aula de hoje. Posso dar exemplos com 16 bits, 8 bits e 16 bits, mas a gente não vai passar muito desses valores na mão, tá? A mesma regra vale para todos, mas a gente vai ficar focando nos tamanhos que são mais próximos e maleáveis para a gente operar manualmente. A primeira coisa interessante que a gente pode pensar, e eu vou escrever aqui do lado números de 4 bits, né? Então eu vou começar a escrever até 16. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tá ficando meio longe aqui, vamos ver se eu consigo colocar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, e vamos apertar um pouquinho aqui que vai caber. 1, 1, 1, 1. Esses são os 16 valores possíveis que eu consigo representar com números de 4 bits. E aí a primeira coisa que a gente pode pensar, a gente vai trabalhar, é que esse cara, se a gente está falando em números não sinalizados, eu vou de 0 até 15. 1, 2, 3. E aqui nós temos o 14, né? Então essa é a nossa sequência. A questão é que quando a gente começa a falar, uma das formas mais intuitivas que a gente tem de representar números sinalizados ou não, é usar um dos bits para representar o sinal. Então vou pegar esse bit aqui e vou representar o sinal. Ao fazer isso, eu vou apagar a nossa representação aqui em decimal, e a gente começa com 0, 1, 2, 3, continua tudo igual, né? 4, 5, 6 e 7. E aí a gente começa de novo com menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Desse jeito a gente consegue representar números positivos e negativos. Essa representação aqui, a gente está falando que ela codifica o sinal, certo? Então, nesse caso aqui, o sinal é o último bit, é o bit mais significativo, é o bit mais à esquerda. Ela tem problemas, porque eu tenho uma complicação que eu tenho mais 0 e menos 0. E observa que mais 0 e menos 0 deveriam ser iguais, mas se a gente olha a codificação binária, elas são diferentes. Então, isso já gera alguma complicação para a gente. E aí, com isso, evoluiu-se para um outro formato de codificação, que a gente chama de formato de complemento de 2. Certo? O que é o formato complemento de 2? O formato complemento de 2, ele tem toda a fórmula matemática dele. A forma mais simples da gente entendê-lo é pensar que eu preciso fazer com que x menos x seja igual a zero.
Então, na realidade, eu vou ter que fazer que x mais o menos x é igual a zero. Se a gente tentar pegar nesse complemento, vamos fazer isso aqui com o número 2 e o menos 2. Isso quer dizer, eu tenho que fazer uma soma desse número aqui, ó, 0, 0, 1, 0. E eu tenho que somar com esse 0, 1, 1, 0. E se eu fizer essa soma aqui, vai dar 0, vai dar 0, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. E esse cara não é 0. Quer dizer, meu resultado não deu 0. Então, essa representação nossa aqui não é boa nesse aspecto, porque ela não deixa, não funciona uma premissa nossa. E por que a gente quer essa premissa? A intenção geral de ter essa premissa, x mais menos x igual a 0, é permitir que a gente use exatamente o mesmo circuito que faz a soma, e eu mando somar dois números, um positivo e um negativo, e a soma tem que continuar funcionando. E a gente também quer fazer com que eu quero subtrair dois números, eu pego o primeiro número que é um positivo, eu inverto, troco o sinal do segundo, então eu vou transformar o menos x ali, certo? Eu quero subtrair x de y, eu vou pegar menos y e vou somar com x, e isso vai dar o resultado correto. Então, dessa forma, eu tentaria usar o mesmo circuito que faz a soma para fazer a soma de números positivos e negativos. Para trabalhar nesse formato, o que acontece? A gente vai precisar de números cuja soma tem que dar zero. Tá bom? Como é que a gente descobre esses números, como é que a gente trabalha com esses números, e aí a gente vai olhar esses números aqui para baixo, certo? Então, se eu só mostrar aqui na nossa sequência mesmo, um pouco só de intuição, esse cara aqui, deixa eu trocar a cor, não, verde não pode, vermelho, esse cara aqui, se ele somar com esse cara aqui, vai dar zero. Olha bem, ó, 0, 0, 0, 1, mais 1, 1, 1, 1, esse cara aqui dá 0, vai 1, 0 vai 1, 0 vai 1, 0 vai 1. Eu só tenho 4 bits, então aquele outro vai 1 aqui não existe. Esse vai 1 aqui não vai aparecer. Então, a gente pode olhar se esse cara aqui é o 1, esse cara aqui é o menos 1. Então, a intuição nos leva a essa decisão. Tá? Então, através do número 1, eu sei dizer quem é o menos 1. Certo? Como é que se faz isso para chegar nesse número? Uma das formas que a gente pode fazer para chegar nesse número, e aí eu vou pegar o número 6 aqui, ó, 0, 1, 1, 0. O número 6, a gente fala que o complemento de 2 inverte todos os bits, que é o que a gente chama de complemento de 1. Então vamos inverter todos os bits. Certo? E a gente depois soma 1. Então, na hora de somar 1, a gente vai ter 1, 0, 1, 0. Então, o que a gente tem aqui é que se esse cara é o 6, esse aqui é o menos 6. Vamos ver se funciona para o nosso 1 e menos 1 ali? Então, nós temos 0, 0, 0, 1. A gente vai inverter todos os bits. 1, 1, 1, 0. Então, vou colocar aqui, ó. Inverte e soma 1. 1, 1, 1, 1. Então, realmente, 1 e esse cara é o menos 1. Tudo bem? Conseguimos fazer a conversão? Então, nesse sentido, o que a gente está falando? Se a gente voltar na nossa tabelinha aqui em cima, deixa eu puxar ela bem para cá, a gente está falando aqui, na realidade, é que esse cara é o menos 1, esse aqui é o menos 2, o menos 3 está ligado aqui, e a gente vai fazendo dos extremos para o meio. Na hora que a gente chegar aqui em cima, a gente vai ter a nossa tabela toda completa. Bom, tem uma outra forma de converter que eu gosto de falar, porque muita gente aprende, decora, inverte todos os bits e soma 1. Inverter todos os bits é porque você quer fazer o complemento de 1. Somar 1 é para poder complementar e fazer o complemento de 2. No fundo, a expressão que nós estamos interessados é essa expressão aqui, x menos x, ou x mais menos x igual a 0. É essa expressão que a gente está interessado. Tá? Então, se você quiser trazer esse dígito aqui, você quer colocar, fazendo de outro jeito, essa conversão, basta você ir
da direita para a esquerda, repetindo todos os dígitos até encontrar o primeiro 1. Você encontrou o primeiro 1, você inverte os dígitos dali na sequência. Então, eu encontrei o primeiro 1. Daqui em diante, a gente inverte. Tá? Essa é uma forma bem sistemática, se você quiser fazer a conversão. E vale para os dois lados. Tá? Então, agora a gente vai pegar esse cara e vai fazer de volta. Vale para voltar também, né? Então, esse cara eu pego 0, eu mantenho 1, e dali em diante eu inverto. E, obviamente, a gente pode fazer quantas vezes quiser. Essa é uma propriedade interessante, eu consigo converter o número do positivo em negativo, negativo, positivo, sem ter que me preocupar tanto em seguir exatamente aquela, inverter todos os bits, escrever o número, depois somar 1, escrever de novo. Já dá para fazer sistemático da direita para a esquerda. Tudo bem? Ok, pessoal? Então eu vou deixar, no final desse vídeo, vou deixar alguns quizzes para vocês fazerem de conversão, tá bom? E a gente termina aqui essa parte de conversão. Na próxima aula a gente vai falar sobre operações. Então, só recapitulando, vocês aprenderam a representar números na aula passada, no vídeo passado. Vocês aprenderam agora como representar números positivos e números negativos em complemento de 2. Nós vamos usar números em complemento de 2 apenas, tá bom? E na próxima aula a gente vai aprender a fazer operações aritméticas com eles. Ok? Muito obrigado.